queria que você se colocasse de pé. Vamos orar? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria que nesta manhã você abrisse também o seu coração para que o Espírito Santo possa falar com você. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, na Tua presença. Senhor, diante de Ti já cantamos louvores, já ofertamos, já Te adoramos. E nesta manhã, Pai, nós queremos Te dar livre e total acesso, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, às nossas emoções. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo e está falando. E que essa palavra, Senhor, possa trazer, Pai, uma transformação, um renovo, uma mudança, Pai, nas nossas vidas e no nosso comportamento, segundo aquilo que o Senhor se propõe a trabalhar e a mudar. Senhor, eu repreendo toda a divagação mental. Se entrou alguém aqui angustiado, passou uma noite difícil, está enfermo, Pai, nesta manhã eu quero repreender, Senhor, todo o atrapalho, todo o embaraço, toda a tentativa, Senhor, de tirar aquilo que o Senhor tem preparado para falar com o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se sentar, queridos. Amor, por favor. Eu acho o Espírito Santo fantástico, porque ele fala com as pessoas, né? Sem que as pessoas se conversem, né? Eu estava lá em casa e o Senhor falou assim, olha, fale sobre o jejum dos homens, né? Faça uma divulgação, né? A mensagem não é sobre isso, mas faça uma divulgação, né? E se você que é homem, que está aqui nesta manhã, não está participando desse acontecimento que está tendo aqui na igreja, primeiro eu queria dizer para você que você está perdendo, né? Uma oportunidade de um crescimento, de um desenvolvimento, de algo sobrenatural que está acontecendo aqui às quartas-feiras. A pastora Samantha, ela falou assim, olha, é um convite e uma convocação. E o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra, convocação. Você sabe a diferença de convocação e convite? Suponhamos que você não saiba, eu vou refrescar sua memória aqui. Convite é quando alguém chega para você e fala assim, olha, vai ter um aniversário meu, está aqui um convite para você ir lá na festa cantar parabéns comigo, comer um bolo. Aí você fala assim, eu não vou, estou cansado, estou ocupado, tenho outro compromisso. Convite, você pode escolher se você quer ir ou não. Convocação não, queridos, e daí para o homem vai ficar bem claro isso. Convocação é igual quando você vai servir o exército. Lembra dessa fase da sua vida? Né? Você não pode chegar lá e falar para o sargento assim, sargento, olha, eu acho que eu não quero participar. Se você falar isso aí, que ele vai colocar teu nome lá, né? Ou então você dizer assim, olha, tem lá, preciso me apresentar, mas eu não vou. Essa convocação não é da pastora Samantha, não é do pastor Anderson, não é do pastor Rodrigo. É do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo para a sua vida. Sabe, eu tenho visto assim algo que tem acontecido aqui, né? E não dá nem para dizer que eu não posso participar, porque é das 7 às 8, do meio-dia a 1 e das 18 às 19. Então escolha um horário. Eu até agora consegui vir em 2 horários, mas a próxima quarta-feira eu quero ver se eu venho nos 3. Um tempo de oração, um tempo do mover do Espírito Santo, um tempo do sobrenatural. E para entender um pouquinho melhor sobre essa questão do jejum, né? Que eu pratico jejum, mas não com tanto afinco e com tanta dedicação, como agora eu tenho entendido que precisa, eu comprei esse livro aqui, ó, do pastor Luciano Subirá, né? A cultura do jejum, né? E já estou me deliciando com ele, porque é maravilhoso, né? O pastor Rodrigo deu o selo de aprovação dele quando eu postei que eu ia ler esse livro. Falei, bom, então eu posso falar. Se ele falou que o livro é bom, eu posso falar, né? Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre como fazer, né? Marcos, eu não gosto de ler. Queria te dizer uma coisa, você tem um grande problema. Você precisa pedir para Deus te libertar disso, porque uma das formas de você se relacionar com Deus é através da leitura. A leitura da palavra. Se você não gosta de ler, como é que você vai ler a palavra? Se você não lê a palavra, como é que você vai se relacionar com Deus? Olha o tamanho do problema. Muitos homens e mulheres dizem assim, eu não gosto de ler. Queridos, eu tenho mais livros do que eu posso ler. E às vezes eu falo que eu precisaria ter umas 2 ou 3 vidas aí para ler tudo que eu tenho lá em casa. Né? Então, e isso foi um hábito que foi adquirido com o tempo. Eu não nasci assim. Então você precisa quebrar essa dificuldade que você tem. E a leitura é algo que vai te aproximar de Deus e vai te ajudar bastante. E hoje de manhã a gente vai estar meditando a respeito de um texto que também foi uma indicação do pastor Rodrigo, né, do pastor T.J. Jakes. É quase um trava-língua o nome dele, né? Esmagados. Esse livro é fantástico. Esses dias eu estava num
gabinete com o pastor, né? E daí eu falei, pastor, o que o senhor está lendo, né? A gente gosta de pedir para grandes homens de Deus referências para a gente poder ler também, né? Porque se esse homem de Deus está lendo isso, eu quero ler também. Ele falou, olha, eu estou lendo esse livro aqui, é muito bom. E quando eu vi o tema ali, Esmagados, aquele título falou comigo. Falei, olha, sabe que eu estou sendo mais ou menos assim que eu estou me sentindo esses últimos meses, esses últimos anos aí, né? E daí, ao ler esse livro, esse eu já li, é muito bom, fantástico. Um capítulo, né, o Espírito Santo falou assim, prepara uma mensagem, porque esse assunto aí é um assunto para falar para a igreja, né? E comigo tem sido assim, o Espírito Santo fala, dá a mensagem, depois vem o convite, né? Aí eu comecei a desenvolver uma mensagem, aí esses dias eu recebi uma mensagem assim, preciso de um pregador para domingo, né? Falei, ô Jesus, tá pronta a mensagem já, né? Então hoje a gente vai estar refletindo um pouquinho sobre a questão do sofrimento humano. Tem passado por dificuldades? Tem passado por lutas? Você tem acompanhado pessoas que têm sofrido? Essa semana eu recebi uma ligação tão difícil de uma prima minha, ela trabalha na Azul, ela é aeromoça. E ela falou, Marcos, um casal de amigos nossos, pastores, durante a pandemia, eu não sei o que aconteceu com eles, se desviaram. E a última vez que eu encontrei eles, o pastor estava fumando, estava com um alargador na orelha, estavam bem distantes de Deus. E semana passada, eles foram lá de São Paulo, foram para o litoral fazer um passeio. E quando voltaram, chegaram em casa, a esposa do pastor percebeu que tinha perdido o celular. Perdi o celular, aquela corre para lá, corre para cá. E daí ela entrou no computador para ver a localização. E o celular tinha ficado lá na praia onde eles estavam. E o marido falou, vou buscar, né? São Paulo até o litoral ali não é tão longe assim, né? Capital. E aí ele pegou uma moto e foi buscar o celular. E ele não voltou. Sofreu um acidente na rodovia e faleceu. E essa minha prima, que também não está muito firme com o Senhor, falou assim, Marcos, a primeira vez que eu encontrei eles, que eu vi que eles não estavam bem, o Espírito Santo falou comigo para eu perguntar como que eles estavam, se eles estavam bem com Jesus, e eu me acovardei, eu não perguntei. E ela estava assim, transtornada com isso, com esse peso dessa responsabilidade do Senhor ter falado com ela para falar com essas pessoas, e ela ter fechado a sua boca, e uma semana depois, esse pastor sofre um acidente e morre. E ela falou assim, eu preciso fazer uma visita para ela, eu não sei o que eu falo, eu não sei como agir, né? Me ajuda, pastor. Como as pessoas têm sofrido. Eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui o microfone para as pessoas darem testemunhos, né? Essa pandemia, problemas financeiros, problemas econômicos, problemas de enfermidade, desemprego, como esses últimos tempos, esses últimos dias têm sido dias difíceis. E é claro que se nós fôssemos trabalhar aqui o sofrimento humano, nós teríamos que trazer uma série de outras áreas para poder estar falando, mas eu queria fazer uma pergunta, baseado nisso. Na sua experiência de vida, no momento que você está passando, nessa luta que você está vivendo, né? Que é um dos capítulos desse livro do T.D. Jakes, Esmagado. Você está sendo podado ou você está sendo cortado? Vai pensando aí, porque hoje de manhã a gente vai refletir um pouquinho e no final você vai chegar a uma conclusão. Mas olha só, quando nós sofremos, nós seres humanos, nós temos ali uma característica, né? A gente quer saber o porquê. A gente quer buscar um motivo, uma razão. Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu estou sofrendo, né? E isso deriva um pouco da nossa necessidade que nós temos de ter o controle da situação. O homem, desde o Éden, quando ele pecou, o nosso eu, a nossa carne, ela luta por independência. Ela quer ser independente de Deus. Ela quer agir por si própria, ela quer caminhar pelos seus próprios passos. Então nós estamos sempre em uma luta entre aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida e aquilo que o meu eu, que a minha carne quer. E uma das coisas que o nosso eu quer muito fortemente é ter o controle da situação. Então nós queremos saber, nós desejamos ardentemente saber o porquê do motivo que eu estou passando por essa enfermidade, por que eu estou passando por essa crise financeira, por que eu estou passando por esse problema familiar na minha casa, por que eu vinha vindo tão bem, a minha empresa quebrou, o meu casamento se desfez, os meus filhos estão se afastando de mim. O que está acontecendo? Porque na nossa mente nós pensamos assim, se eu entender o motivo,
talvez eu consiga retomar essa situação e controlar. E isso, queridos, é uma falha nossa que nós temos e que muitas vezes não é assim que acontece, né? Nós acreditamos que se a gente conhece a origem dos nossos problemas, a gente vai poder conter, reduzir ou até mesmo eliminar. Porém, raramente a gente consegue fazer isso. Porque eu e você que estamos aqui nessa manhã, nós somos filhos de Deus, né? Nós somos servos do Senhor. E a nossa vida não se relaciona simplesmente no sentido da causa e efeito, né? Existem mais coisas que envolvem a minha e a sua vida. E uma delas está relacionada ao sofrimento. Que a gente muitas vezes acha que só acontece porque nós estamos fazendo coisas erradas, ou porque existe uma conspiração, o mundo está conspirando contra a minha vida. E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso do 1 ao 8. Se for ser projetado aí, querido, os versículos que eu for citar aqui, todos na versão NVI, tá? Para facilitar para você aí. Todos serão na versão NVI. Evangelho de João, capítulo 15, o verso do 1 ao 8. Um texto bem conhecido, muito famoso, né? De Jesus, está ali falando, ok? Podemos ler então? João 15, do 1 ao 8, Jesus dizendo aos discípulos, ele disse assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, para a gente entender um pouquinho do contexto aqui, Jesus está ali próximo da última ceia, tá? E momentos aí que antecederam a sua crucificação. E ele está falando com os discípulos. E eu vejo aqui Jesus falando sobre o nosso tempo. Ele falava sobre aquele tempo, porque estava iniciando ali a pregação do Evangelho. Jesus ia ser crucificado. E daí, a partir daí, os discípulos começariam a fazer esse trabalho de evangelismo, de divulgação, né? E Jesus está dando algumas orientações. E ele está falando para o início, mas ele também está falando para o nosso tempo, que é o tempo do fim. E eu não sei se você tem conseguido ter o discernimento do momento em que nós estamos vivendo na face da terra. Essa igreja é uma igreja com um ministério profético muito forte. O pastor Valtenir tem um dom, né, de escatologia, né, uma revelação sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos. E eu, desde os 27 anos atrás que eu me converti, que eu ouço ministrações, sempre fomos muito ensinados nessa área. Mas, para nossa surpresa, nós percebemos que com o passar do tempo a gente vai, parece que se esquecendo das coisas. E a gente começa a se preocupar com o dia a dia, com o nosso sofrimento, com as nossas lutas. E nós deixamos de olhar para aquilo que está acontecendo. E aí, para você se situar um pouquinho, eu queria que você voltasse lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 14, para nós vermos o que Jesus está falando também aos seus discípulos ali sobre esses dias que nós estamos vivendo e o que estaria acontecendo. Mateus capítulo 3, do verso 3 até o 14.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha só, Jesus está falando para os discípulos, né? Respondendo uma indagação aqui, do que aconteceria quando Jesus estivesse para voltar uma segunda vez. E o versículo 4, Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu fiz uma breve pesquisa, né? Eu dei um Google bem rápido, e eu não sei se você sabe, uma curiosidade. Atualmente existem 5 homens no mundo que se dizem ser Jesus, e que estão vivendo. Então tem um na Rússia, tem um no Japão, tem um na Inglaterra, tem um no Brasil, né? Que era de Curitiba aqui, agora está lá em Brasília, e tem um no México. Atualmente nós temos 5 autoproclamados Jesus Cristo vivendo na terra, né? E Jesus está dizendo assim, ó, pois virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E essas pessoas realmente levam multidões atrás deles, né? Versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Estão ouvindo falar disso? Ah, perdão, queridos, é Mateus 24, na hora de copiar aqui faltou o versículo, me perdoem, tá? Mateus 24, do 3 ao 14. Me perdoem. Eu coloco aqui no computador para ficar mais rápido, né? Porque se a gente for ficar abrindo aqui, procurando, a gente perde um tempo. Mateus 24, do 3 ao 14. Agora vocês acharam? Amém. Me perdoem, tá? Vamos lá de novo. Eu vou começar de novo então, ó. Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, os discípulos disseram-lhe em particular, né? E disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto aqui, queridos. Olha só, ele fala de terremotos, ele fala de guerra, ele fala de nós sermos odiados e perseguidos. Ele fala do amor das pessoas se esfriarem, né? E eu não sei você, mas quando eu vejo isso, né? O aumento da maldade. E talvez você possa estar pensando assim no seu coração, ah, Marcos, mas isso aí sempre aconteceu. Guerra sempre teve, terremoto sempre teve. Veja só, o versículo 8, ele diz que é o início das dores. Jesus usa aqui uma metáfora para trazer ali uma comparação com as dores de parto. As mulheres aqui entendem melhor essa linguagem, né? Os homens nunca vão saber o que é isso, né? A dor de um parto,
passar por um parto, né? Dizem que é a dor mais terrível que alguém pode sentir, né? E quando está muito próximo de acontecer o parto, da criança nascer, começam a ter as contrações, né? E as contrações, elas começam a diminuir o intervalo da frequência. Então, acontece uma, e aí com 5 minutos acontece outra, e depois com 4 minutos acontece outra, vai diminuindo, com 3 minutos. Então, as dores de parto anunciam que o nascimento está próximo, a criança vai nascer. E quando Jesus vem e fala para os discípulos assim, olha, vai acontecer terremoto, vai acontecer guerra, vai acontecer pragas, pandemias, né? Guerras e nações contra nações, nós começamos a perceber que isso tem tido um aumento na frequência. E eu não sei você, querido, mas quando eu olho para esses acontecimentos, o meu coração fica em estado de alerta. E eu procuro olhar para dentro de mim e falo, Senhor, ao mesmo tempo que a minha oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Porque nós vemos que nós ainda não estamos daquela forma que nós gostaríamos de estar. E nós precisamos da misericórdia do Senhor. Então essas dores de parto, esse aumento da contração está anunciando que o bebê vai nascer, a mulher vai dar à luz. E aí Jesus usa essa metáfora, olha, todos esses acontecimentos são o início das dores de parto. Vamos voltar lá para João, você vai voltar um capítulo, a gente estava no 15, você volta para o 14. A partir do verso 2. Right. João 14, a partir do verso 2. E aí Jesus está ali então, né, nessa conversa que ele está tendo com os discípulos, né, ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitos aposentos, talvez a sua Bíblia está dizendo aí muitas moradas, né, se não fosse assim, eu não lhe teria dito, vou lhe preparar lugar. Então Jesus está dando ali uma orientação para os discípulos e está dizendo, olha, lá na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos, e eu estou indo à frente para preparar um lugar para vocês. No verso 3 ele diz assim, ó, se eu for e preparar lugar, e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Então o povo de Israel, durante muitos anos, esperaram a vinda do Messias. E Jesus veio. Porém, o povo de Israel não reconheceu e não aceitou Jesus como o Messias. Né? E daí ele está dizendo aqui para os discípulos, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar lugar para vocês e vou voltar uma segunda vez para levar vocês comigo. Você está preparado para esse encontro? Quando você vê um capítulo como aquele ali de Mateus, falando dos acontecimentos, e nós começamos a olhar e ver que isso está acontecendo de verdade. Fala, Marcos, é verdade, está acontecendo. O que gera isso no seu coração? Aí você pula um pouquinho e vai lá no verso 12. Jesus disse assim, ó, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu realizo. Fará coisas ainda maiores que essa, porque eu estou indo para o Pai. Jesus está aqui comissionando os discípulos para que eles saíssem a pregar o Evangelho. E eu fico pensando ali como que foi o coração dos discípulos, porque o desejo deles, a oração deles foi atendida, o Messias voltou. E eles achavam que na vinda de Jesus tudo estaria resolvido. E aí Jesus está chegando para eles e dizendo, olha, eu estou indo para o Pai, eu vou embora. Mas vocês vão ficar aqui e vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda as fará maior. A pastora Samantha falou sobre o discipulado. O discipulado não é simplesmente uma palavra, né? Um adjetivo. O discipulado é uma característica, é uma marca, é um traço da nossa personalidade, do nosso DNA espiritual, do meu e do seu. E quando Jesus estava falando aqui para os discípulos, ele estava falando para nós também. Eu vou para o Pai, preparar lugar para vocês e eu vou voltar novamente. Mas eu vou capacitar vocês, eu vou enviar o Espírito Santo para que vocês possam fazer aquilo que eu estou fazendo e ainda fazer coisas maiores. Verso 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Muitas vezes nós somos confrontados com a palavra quando nós pegamos e pensamos um versículo ali individualmente sem analisar o contexto, né?
E às vezes você fala assim, Marcos, já teve orações em que eu pedi para Jesus e Jesus não me atendeu. Por que a palavra diz que o que eu pedi no nome dele, ele me daria? Analise só o que ele está dizendo aqui. Ele está falando para os seus discípulos sobre uma obra, sobre uma tarefa que precisava ser realizada em nome dele e através do poder do Espírito Santo. Ele está falando aqui de uma capacitação. E às vezes a nossa oração é uma oração egoísta, porque nós estamos querendo resolver um problema nosso, nós estamos querendo satisfazer um desejo da nossa carne. E o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que Ele pode nos atender e aquilo que, se Ele nos atender, vai dar problema. Então, queridos, nós lemos ali em João, no capítulo 15, a respeito da videira, Jesus dizendo que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os galhos. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essa alegoria. Você é um galho que está enxertado em Jesus. E eu tenho falado aqui, a última vez que eu ministrei, eu falei sobre a vida de oração. O Senhor tem colocado isso no meu coração. O Senhor quer restaurar essas características da igreja que estão se perdendo. Vida de leitura da palavra, vida de oração, vida de discipulado, de jejum. Porque é através dessas ferramentas que Jesus deixou, que Ele nos capacitaria a fazermos aquilo que Ele espera que nós façamos, que é dar frutos. Como é que está a sua vida de oração? Por isso que eu disse para os homens, é uma convocação, meu irmão. Não dá para dizer assim, eu acho que hoje eu estou cansado, eu não vou, eu não quero, essa parte eu não vou participar, o jantar é muito bom, a comida é barata, o network é muito bom. Mas esse negócio de orar, de jejuar não é comigo. Querido, nós somos discípulos de Jesus, nós somos galhos enxertados na videira verdadeira. E um imperativo do Senhor para mim e para você é que nós demos muitos frutos, que nós frutifiquemos. A gente passou recentemente por um momento em que a igreja se levantou em oração. O Brasil se levantou em oração por uma causa que era única. Mas esse acontecimento ele não deveria ser esporádico, não deveria ser algo que acontece de vez em quando, de acordo com a necessidade. Essa é a característica, é a marca da igreja, minha e sua. Só que nós temos negligenciado, querido, essa vida e essa responsabilidade por conta das dificuldades, por conta do sofrimento, por conta da luta que nós temos passado nos últimos tempos. Existe um comando, queridos, existe uma ordem, existe um imperativo de Jesus para que nós demos frutos. Quando eu me converti, eu queria muito pregar o Evangelho. Até hoje eu não aprendi ainda, mas eu queria pregar, queria falar de Jesus. E eu tinha muita vergonha. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, fala para o teu irmão, a paz do Senhor, sabe aquele louvor? Meu amado irmão, como é doce a comunhão. Minha voz para cantar é péssima, para pregar já é ruim, imagina para cantar. Taquara rachada em dó menor. Mas você imagina, quando a pessoa fala assim, vira para o seu irmão, fala que você ama ele. Eu queria me enfiar debaixo da cadeira, né? E aí eu falava assim, gente, eu preciso romper, eu preciso quebrar isso. Porque eu quero pregar o Evangelho, como é que eu vou fazer se eu sou tímido, se eu tenho vergonha? Primeira coisa que eu fiz, eu me matriculei num curso de oratória, lá no Senac. Curso de oratória. Eu falei, eu tenho que aprender a falar em público, eu tenho que perder esse medo, né? E daí, a prova final do curso de oratória era 5 minutos você ir lá diante da classe e fazer um discurso, falar um texto, fazer uma pregação, sei lá, né? E o que vocês acham que eu fiz? Eu fui falar sobre o maior orador de todos os tempos, que já viveu na face da terra, Jesus. E com isso eu estava dizendo para o Senhor assim, Senhor, olha, eu tenho essa limitação, mas eu quero, me ajuda. E daí, queridos, eu fiz um pacto, um acordo com o Espírito Santo. Você já fez um acordo com o Espírito Santo? Você já combinou algo com o Senhor? Falou, Senhor, vamos fazer um acordo aqui, eu e o Senhor? Eu faço isso e o Senhor faz aquilo, eu faço a minha parte e o Senhor me ajuda nisso. Você já fez de verdade mesmo? Ó, se você não fez, eu queria te desafiar, faça. Principalmente numa limitação, numa dificuldade que você está passando.
E o meu acordo, eu já falei isso, né? Eu repito isso nas pregações, mas é porque é verdade mesmo. Eu falei, Senhor, olha, toda oportunidade que me vier de pregar a tua palavra, eu vou aceitar. Com uma condição, que o Senhor fale. E daí, queridos, dá dor de barriga. Essa noite era 1, 2 horas da manhã, eu estava pregando para mim mesmo. A gente esquece de colocar o versículo ali, o nome do versículo, e coloca só o coisa, porque a gente está ansioso preparando a palavra. Mas quando eu chego aqui, eu sei que é o Senhor que vai falar. Faz 25 anos que eu fiz esse acordo, está dando certo. Né? E tem até um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Se você não gostou da pregação, como eu tenho esse acordo, a responsabilidade é com ele. Então, chegar em casa, você dobra o seu joelho e fala, Senhor, não gostei da palavra. Porque daí, de repente, na próxima, ele melhora alguma coisa, né? Ele corrige alguma coisa, ele me faz lembrar de colocar o número do versículo. Então, dobra o seu joelho e vai para o saque do Espírito Santo. Fala, Senhor, olha, não gostei muito daquela palavra que o pastor Marcos trouxe ali, eu achei que não foi muito legal. E daí, ele vai resolver. Conversa com ele lá. Mas tem dado certo. E por causa disso, eu já preguei na cadeia, eu já preguei na rádio, eu já preguei na igreja, eu já preguei até em outro país falando com um intérprete, assim, ó, que coisa mais chique do mundo, um paraguaio ali do lado. E aí, um dia surgiu um convite, você prega para mim lá na igreja, eu morava em Foz do Iguaçu, lá na igreja do Paraguai. Eu falei, prego, eu tenho um acordo com o Espírito Santo, vem o convite, eu aceito, o Senhor vai falar. O pastor estava em Brasília, cheguei lá, preparei a palavra, deu dor de barriga, deu insônia, deu tudo normal, né? Tudo que acontece todas as vezes. A pastora Samanta sabe o que eu estou falando, né? Esse dia a gente conversou sobre isso. E daí o irmão me chamou assim, falou assim, você fala espanhol? Hablas espanhol? Aí eu falei, sapue com pueco. Não falo nada, irmão. Pois é, querido, olha, o Paraguai tem uma dor muito grande da guerra, e eles ainda estão feridos por causa da guerra do Paraguai com o Brasil. E os irmãos aqui da igreja, o irmão paraguaio, ele não gosta quando vem um pregador de fora que não pregue no idioma deles. Aí e saiu, ele falou isso e saiu. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, vem cá, vamos conversar aqui, nós temos um problema agora. É o teu povo. E saiu o convite, foi, né, o Senhor que preparou esse convite. Eu estou aqui, eu aceitei. E agora, como é que nós vamos fazer? Aí o irmão deu uma rodadinha lá e voltou e falou assim, não, arrumei um intérprete para você. Vai pregar com o intérprete. Uma experiência mais gostosa do mundo, porque daí você fala um pouquinho, você para, a pessoa traduz. Aí você fala um pouquinho, para, a pessoa traduz. Eu só tinha visto isso na televisão, né? Às vezes aqui, quando vem alguém interpretando do inglês para o português, né? Então, queridos, olha o que o Espírito Santo fez com aquela pessoa que tinha vergonha de falar a paz do Senhor. E daí, queridos, eu fico pensando assim, sabe? Eu ainda preciso frutificar mais. Eu preciso me preparar mais, eu estou longe da perfeição, eu estou longe daquilo que é o meu potencial. E quando eu olho para esse texto de João, eu tremo. Porque a nossa dificuldade, a nossa luta, muitas vezes, ela pode ser uma poda para nós podermos frutificar mais. Jesus diz lá, João 15:1, se estiver aberto aí, você acompanha. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Então, Jesus é a videira verdadeira. Você já parou para pensar por que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira? Nós precisamos fazer pergunta para o texto, né? Pergunta para o Espírito Santo, aí, um bom combinado você fazer. Senhor, eu vou te fazer pergunta, o Senhor me responde. Se Jesus estava falando que ele era a videira verdadeira, é porque provavelmente tinha uma videira falsa. Você concorda comigo? Então, vamos lá, abra, não precisa abrir não, tá? Para a gente ganhar tempo. Vai ser projetado, você acompanha ali. Oséias 9:1. E daí, se quiser separar depois já o 10:1, Oséias 9:1. Olha só, então o profeta Oséias falando, né? Não se regozije, ó Israel, não se alegre com as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Que palavra pesada. O 10:1 agora, irmão. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. Então, Israel simbolizava a videira. Porém, Israel teve um comportamento de infidelidade com o Senhor. E muitas vezes, querido, no nosso dia a dia, na nossa luta, no nosso trabalho, na nossa ânsia de vencer,
nós acabamos substituindo o Senhor na nossa vida, o primeiro lugar do Senhor. E isso acaba se transformando em uma infidelidade. O texto traz uma palavra pesada, prostituição. Uma palavra, um jugo pesado ali, uma palavra difícil de ouvir, da condição que Israel tinha se tornado diante do Senhor. Nós somos a noiva, Jesus disse que nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Será que nós não temos tido um comportamento de infidelidade para com o Senhor? E aí fica muito fácil de nós identificarmos, é só olhar quais são os frutos que nós estamos produzindo. Eu fui dar uma pesquisada e a videira, né, a planta ali que dá a uva, né, ela demora de 3 a 5 anos para produzir. Diz que com 3 anos ela pode começar a produzir, mas a excelência do fruto dela vai ser aos 5 anos. Marcos, você está querendo dizer que então, depois que eu me converti, de 3 a 5 anos eu tenho que produzir? Não. Mas isso nos leva a uma reflexão. Nós temos um tempo de maturação. Eu não me converti e já saí pregando o Evangelho. Eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a me capacitar, e aí chegou o tempo em que o Senhor me permitiu. E aí eu queria que você fizesse uma reflexão. Quanto tempo você está inserido na videira verdadeira? Enxertado. Pensa aí, quantos anos? 6 meses? 1 ano? 5, 10, 15, 27 anos como eu? O quanto você tem produzido? É um texto para a gente pensar, para a gente refletir, queridos, porque nós estamos muito perto da volta de Jesus, para acontecer aquilo que ele fala ali, quando ele fala que aquele ramo que não produz vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Nós estamos próximos disso, Jesus está às portas, nós estamos vendo os sinais sendo demonstrados constantemente, diariamente. Tem um texto de Apocalipse que fala a respeito do sinal da besta, né? Que fala que ele seria implantado na mão ou na testa. E quando eu me converti, né? Às vezes o pastor Valdernir trazia uma palavra escatológica, a gente ficava pensando assim, cara, como é que vai ser isso? Né? Não tinha nem tecnologia para isso. Depois surgiu o chip do cartão de crédito. E aí todo mundo falava, olha, esse é o sinal da besta. Todo mundo, né, vai usar para comprar e tal. O texto fala que sem o sinal ninguém poderia comprar e vender. Você sabia que o Elon Musk, um dos homens mais poderosos do mundo, dono da Tesla, a Tesla eu acho que você conhece, né? Dono da SpaceX, que é uma empresa de foguetes que conseguiu desenvolver uma tecnologia fantástica. O foguete decola e volta e aterrissa e não precisa destruir. De primeiro era um custo enorme, porque explodia, né? Os motores e tudo. Ele é dono da OpenAI, que é uma nova tecnologia de inteligência artificial. Estão falando que vai revolucionar. Já está rodando essa tecnologia, vai revolucionar o mundo. Coisas que a gente vê só em filmes de ficção. Ele tem uma empresa também que não tem muita divulgação, chamada Neuralink. Quem aqui já viu falar da Neuralink? Bastante pessoas. A Neuralink é uma empresa de tecnologia que está desenvolvendo um chip para ser implantado no cérebro do ser humano. Sabia disso, não? E quando um homem do potencial do Elon Musk se dispõe a fazer alguma coisa, eu fico preocupado. Porque enquanto é um grupinho lá que está pesquisando, lá você fala, isso aí não vai dar em nada. Então, queridos, nós estamos vendo as coisas acontecerem. Olha só, o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do verso 6 ao 9, Jesus diz assim, e então contou-lhes uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cevarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Aquela pessoa que cuidava da figueira teve misericórdia, né? Teve piedade daquela figueira. Falou, não, Senhor, não vamos cortar não, vamos adubar, vamos aqui colocar um esterco, vamos regar um pouco mais para ver se ela frutifica. Queridos, e quantos de nós estamos vivendo no reino de Deus, enxertados em Cristo,
de forma estéril, preocupado com as nossas dificuldades, preocupado com as nossas lutas, que é justo, é algo que você precisa se preocupar sim. Mas por isso, aquele questionamento do início lá, nós estamos sofrendo porque estamos sendo cortados ou porque estamos sendo podados? Porque se você for analisar, os dois processos envolvem corte. E toda vez que tem um corte, dói. Mesmo que você está sendo podado, você está dando fruto, está sendo podado para dar mais frutos, é um processo doloroso. O T.D. Jakes fala no livro que é a mesma coisa que a diferença está como se você levasse uma facada ou você tivesse um corte de um bisturi para uma cirurgia. O corte da cirurgia vai te fazer melhorar, vai te fazer tirar uma doença, vai resolver um problema e você vai avançar. O corte da facada vai te matar. E nós precisamos ter esse senso crítico. Será que eu estou sendo cortado? Porque eu tenho tido um comportamento de infidelidade com o Senhor, onde eu tenho priorizado aquilo que não é prioridade, ou aquilo que talvez não devesse ocupar o primeiro lugar da minha vida. Queridos, eu faço esse questionamento todo dia. Todo dia eu faço: Senhor, não permita que eu tenha atitudes que coloque algo no seu lugar e ocupe a primazia dos meus dias. A nossa vida é curta, o tempo passa rápido. As coisas estão acontecendo. Podado ou cortado? O que tem gerado esse sofrimento que você está passando? Você sabe, se você analisar isso que eu falei. Mas se você quiser uma confirmação, fale com o Espírito Santo. Fale: Senhor, fala comigo, revela. Essa luta, essa dificuldade, essa batalha é uma poda para que eu frutifique mais, porque eu estou frutificando e eu quero frutificar mais? Ou eu estou sendo cortado? E aí nessa manhã o Espírito Santo me coloca aqui para dizer: Senhor, tenha misericórdia. Não corte ainda, Senhor. Vamos colocar um pouco de adubo, vamos dar uma palavra, vamos trazer ali um confronto, ainda que seja duro e que talvez pense assim: poxa, não era isso que eu queria ouvir numa manhã de domingo de carnaval, com um feriado prolongado, eu queria ouvir uma palavra. E o Senhor está falando assim: olha, vamos dar mais um tempo, vamos esperar mais um pouquinho, porque Ele vai produzir, daqui a um ano a gente volta e a gente olha como está a vida dele. E se ele estiver produzindo, glória a Deus, vamos podar ele para ele produzir mais. Jesus está voltando, queridos. E isso não é uma frase de efeito. Jesus falou diversas vezes, em várias passagens, sobre essa questão de ser cortado quando nós não produzimos, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, não precisa abrir, só escute, versículo 11, do 17 ao 20. Se alguns ramos foram cortados, e vocês, sendo oliveira braba, foi enxertado entre os outros, e agora participam da seiva que vem da raiz da oliveira. Jesus aqui, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando do povo de Israel, que foram cortados da videira. E nesse lugar fomos enxertados nós. E agora nós que éramos oliveiras bravas, nós estávamos destinados a sermos queimados por causa do nosso pecado. Agora nós estamos ligados espiritualmente no Senhor e a seiva dele está correndo em nós. E não é possível, querido, meu irmão, minha irmã, que essa seiva correndo em mim e em você não produza frutos. Não é possível, queridos. Porque nós estamos enxertados no Senhor. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que você não é quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. E então dirás: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Então, assim, isso não é motivo de nós nos gloriarmos. O povo de Israel foi cortado para que nós, que somos gentios, fôssemos enxertados. Nós precisamos ter a consciência daquilo que é a nossa função no reino de Deus. Nós precisamos despertar. João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Nós estamos constantemente ouvindo a palavra do Senhor aqui, domingo após domingo, domingo após domingo. E essa palavra precisa nos limpar.
Jesus mesmo disse que a palavra já, é no passado, vocês já estão limpos. Pela palavra que eu tenho falado. E depois da limpeza precisa vir o frutificar. Querido, sem oração, sem leitura da palavra, sem jejum, sem discipulado, nós não vamos frutificar. Versículo 4 de João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto, se não permanecer em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, muitas vezes nós estamos fazendo Jesus de mentiroso, porque nós estamos nele, fomos ligados à videira verdadeira, à seiva dele, o Espírito Santo foi nos confiado, mas nós não estamos frutificando. E existe um chamado para a igreja. Está acontecendo um avivamento nos Estados Unidos. Quem aqui viu? Kentucky. Asbury. Os nomes difíceis, né? Só minha esposa mesmo, que é a professora, que sabe falar. E nós ficamos olhando aqui e falando, ai Senhor, por que eu não estou lá? Nós tivemos um primo que foi lá. Viajou 3 horas de carro e foi lá. E daí ele mandou um áudio no grupo da família. Olha, é um culto. Não tem lá o chão aberto e uma nuvem, uma coluna de fogo. Não tem nada, é um culto. As pessoas estão adorando, as pessoas estão falando do Evangelho, as pessoas estão entregando as suas vidas, se arrependendo dos seus pecados. E existe uma promessa para o Brasil de que o Brasil teria um grande avivamento. Querido, esse avivamento vai começar na sua casa, na minha e na sua casa. Não tem avivamento, querido, que comece na igreja, que não comece primeiro na vida das pessoas, na nossa casa, nos nossos lares. E homens, escute o que eu estou te dizendo, eu e você somos responsáveis por nos posicionarmos espiritualmente de uma forma que esse avivamento comece lá na sua casa, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com os seus filhos, com os seus familiares. É uma mudança de atitude, queridos, é uma reflexão sobre eu estou ou não dando fruto digno de arrependimento. E se eu não estou, Jesus está falando para você, querido, desperte, acorde desse sono que você está vivendo, desse comodismo. A vida é muito curta, queridos. Nós só temos, queridos, recursos para cumprir um propósito. Ou a sua vida você vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida, ou você vai cumprir os seus sonhos. Você não vai conseguir fazer os dois. E o dinheiro tem essa característica, né? Quando eu falo sobre finanças, o dinheiro ele tem a característica de ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E por causa do dinheiro nós perdemos muitas coisas, inclusive podemos perder até mesmo a nossa salvação, porque Jesus disse que nós não poderíamos servir a 2 senhores. É um tempo de reflexão, é um tempo de nós despertarmos, é um tempo de arrependimento, de falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque até agora eu estou há 20 anos na igreja e eu não produzi fruto nenhum para o seu reino. Nós nos relacionamos com Jesus de 2 formas. Antes de nós nos convertermos, Jesus é o nosso Salvador, né? E nós temos nele aquele que é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o nosso pecado, que veio nos enxertar na videira que é Ele mesmo, que veio trazer vida, que veio rasgar a nossa dívida, ali aquele documento que tinha em que Satanás dizia, eu tenho direito sobre a vida deles. Jesus vem, morre na cruz e rasga esse documento e diz, agora eles são meus, eu comprei com o meu sangue, eu os remi, eu paguei a dívida deles. E daí, queridos, o nosso relacionamento com Jesus muda. Nós passamos a ter um relacionamento agora de Senhor e servo. Porque Jesus é Senhor, porque existe um reino. Isso não é uma metáfora, queridos. Jesus é Senhor, existe um reino. E esse reino está sendo implantado aqui na terra. E eu e você fomos comissionados a ir e a pregar o Evangelho, e a dar testemunho e a falar do amor de Jesus. E o primeiro grande fruto que nós precisamos dar na nossa vida, inseridos na videira verdadeira, é o amor. Mas não é qualquer tipo de amor. É um amor sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo. Um amor que levou Jesus a se entregar a si mesmo, como sacrifício vivo, pela minha e pela sua vida.
E às vezes a gente está muito envolvido com as coisas deste mundo, com os nossos problemas, com a nossa dor, com a nossa angústia, tentando descobrir o porquê que eu estou sofrendo, por que eu não prospero, por que ele tem uma casa e eu não tenho, por que ele tem 5 carros e eu não tenho, por que a empresa dele vai e a minha não vai. E eu me esqueci daquilo que é o principal. A minha missão, o meu propósito é dar frutos. Não é deixar uma mega empresa para quando eu morrer, os meus filhos se matarem pela herança. Não é deixar uma mega fazenda para quando eu morrer, as pessoas se degladiarem por causa do dinheiro e destruírem tudo. Que você passou a vida inteira, a obra de uma vida, destruída em pouco tempo, quando vai para a mão dos herdeiros. Quem nunca ouviu uma história dessa? Nós somos desafiados, queridos, a produzir no reino algo que vai reverberar eternamente. E isso precisa começar lá na minha casa, na sua casa. Então, se você não gosta de ler, você não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não ora. Se você não ora, você não jejua. Se você não jejua, você não tem um comportamento de discípulo. E se você não é discípulo, talvez a origem desse sofrimento que você está passando não é uma poda para você produzir mais, isso é óbvio. Mas é um corte. E aí o Espírito Santo vem e traz uma palavra e diz assim: Senhor, não corta ainda. Vamos dar mais uma palavra. Vamos trazer mais um alerta. Queridos, essa palavra é para mim, falou comigo. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou sendo cortado em muitas áreas da minha vida que eu precisava estar frutificando e que eu ainda não estou, eu estou sofrendo. Mas nós precisamos despertar. Quando nós não produzimos a obra do Espírito, quando nós não produzimos frutos dignos de arrependimento, nós vamos produzir a obra da carne. Gálatas fala isso lá, 5:19, do 19 ao 21, para a gente concluir bem rapidinho. As obras da carne manifestas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Jesus está falando aqui do seu reino e daqueles que vão participar. João 15:6. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Às vezes, querido, uma palavra mais dura, num primeiro momento, parece assim, não trazer assim, ninguém gosta de ser corrigido, não trazer uma alegria no nosso coração. Mas o apóstolo Paulo, falando aos Hebreus, ele disse assim, no verso 12, no capítulo 12 do verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O meu e o seu desafio é sair daqui motivado, querido, a falar assim, eu preciso frutificar. E aí eu já dou uma dica para você, faz um combinado com o Espírito Santo. De verdade, querido, dobre seu joelho, fala com ele de verdade, não é uma metáfora não. Espírito Santo de Deus, eu quero frutificar, me ajuda. Tenha ousadia, faça essa oração. Não importa se você tem 5, 10, 15, 20 anos de convertido, não importa qual é o tempo da sua caminhada, ainda há tempo de você frutificar, porque você ainda está vivo. E se você for um pouquinho mais ousado, fala com ele, fala, Senhor, me mostra aonde que eu devo frutificar. Me dá a direção. O primeiro lugar é na sua casa. Já te dou essa dica. O primeiro chamado que você tem é para a sua família. Sua esposa, seus filhos, seus familiares. Nada do que você fizer aqui fora vai valer se você não estiver fazendo lá dentro também. Versículo 7 de João, capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. Essa é a oração que o Senhor ouve. Senhor, eu preciso de ferramenta, eu preciso de capacitação, eu preciso de ajuda para frutificar. Me ajuda. Me dá essa ferramenta, me dá essa força. Jesus diz, pedi
que você vai receber. E no versículo 15, no verso 8, ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Não é um fruto ou 2 ou 3, é muito fruto. A ideia aqui, o processo é de nós termos um contínuo aperfeiçoamento no Senhor, onde nós vamos frutificando cada vez mais. Eu tinha vergonha de orar, agora eu estou orando. Aí depois que eu comecei a orar, eu fui lá e fiz uma pregação num curso de oratória. Depois tive uma oportunidade, eu preguei, e daí eu preguei de novo, e daí eu falei do evangelho, e daí eu fui e fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui líder disso, eu fiz aquilo. Foi crescendo. E talvez você está passando por esse momento de dificuldade, de luta, porque você já é uma pessoa que está frutificando. E daí o Espírito Santo nessa manhã está falando para você: eu estou com você, você não está sozinho. E essa dor, essa luta, essa dificuldade que você está passando é para que você possa crescer mais. Eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou te podando, te limpando para que você possa produzir mais. Coloque-se de pé. Eu queria voltar lá naquela pergunta que eu fiz no começo, que é onde eu falei o título da ministração. Você está sendo podado ou você está sendo cortado? Os dois processos envolvem dor. Os dois processos envolvem sofrimento. Os dois processos são difíceis. Os dois processos, muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abandonados e achamos até que o Senhor não está conosco naquilo. Eu queria que você falasse com Deus agora. Apresente a Ele a sua dificuldade. Apresente a sua luta. Essa dificuldade lá no seu trabalho, na empresa, nos negócios, na família, na saúde, nos relacionamentos. Fale com Deus. Peça para que o Espírito Santo te revele. E talvez se você ainda saiu daqui com dúvida depois de tudo que eu falei, peça para que o Espírito Santo confirme se esse processo que você está passando é um processo de corte ou de poda. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E eu quero clamar, Senhor, assim como aquele agricultor falou para que não fosse podada aquela figueira, mas pediu que desse mais um tempo para que ela pudesse ser adubada, para que ela pudesse ser irrigada, e daí no próximo ano voltaria para ver se ela tinha frutos. Pai, eu quero colocar diante de Ti a minha vida e as nossas vidas e pedir, Senhor, tem misericórdia de nós, não nos corte, mas pelo contrário, Senhor, cuida de nós, fala conosco, traz, Senhor, um adubo, traz, Pai, uma revelação, para que nós possamos, Senhor, ser podados sim, porque esse é o que a Tua palavra diz, mas que nós possamos frutificar, Senhor, e que nesse processo nós possamos compreender, Senhor, que essa é a Tua vontade, que é para isso que nós fomos salvos, Senhor, para frutificarmos, para darmos frutos, meu Deus. Senhor, tem misericórdia, Pai, do sofrimento que nós estamos passando. Eu sei, Pai, que em alguns casos até mesmo nós mesmos demos causa a esse sofrimento. Mas nesta manhã nós estamos pedindo, Senhor, fala conosco. Que essa semana o Teu Espírito Santo continue mostrando, Pai, aquelas áreas em que nós precisamos, Senhor, de um aperfeiçoamento, de uma limpeza, de uma restauração, de uma cura, de uma libertação, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim e da Sua igreja, Pai. Traz esse avivamento que nós temos visto acontecer, Pai, em outros lugares aqui também, ó Deus. Levanta, Pai, um povo cheio do Teu Espírito. Homens e mulheres de oração, Pai, carregando o DNA espiritual do Senhor, frutificando, Pai, através do discipulado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu Espírito, Senhor, nunca se aparte, nunca falte, Senhor, nas nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, avançar dentro daquilo que é o Seu propósito. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, nós clamamos nesta manhã em nome de Jesus. Amém.